Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que hoje vai falar um pouco sobre liderança, gestão, sobre trabalho, sobre negócios. Quem está com a gente é um especialista no assunto, é o Roberto Tranjan, ele que é educador, é autor, trouxe recentemente um livro por ele lançado e também consultor na área de gestão, na área de liderança. Hoje estará conosco falando sobre um livro que ele acaba de lançar, que acho que você acompanha aí no seu monitor, o Metanoia, um novo olhar sobre a liderança e também sobre os negócios. Então, a partir de agora, agradeço mais uma vez a sua presença, Roberto. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado por estar aqui. Metanoia é um nome diferente para a maioria das pessoas, né? Qual o significado dessa palavra? Metanoia é de origem grega, né? Uma palavra que significa um olhar adiante, um olhar além, olhar além do óbvio, olhar para onde ninguém está olhando, porque as coisas estão por aí, é acessível a todos, mas a leitura dessas coisas é muito particular e muito especial. Então o olhar metanoico é você conseguir ler nas entrelinhas as informações que estão por aí, mas nem sempre vistas ou lidas pela maioria das pessoas. E como é que a gente alcança esse estado? É possível para todos alcançar esse estado metanoico? Sim, todos, porque metanoia é um outro nível de consciência diante dos negócios, que é onde eu milito, onde eu trabalho, diante do exercício da liderança e diante do trabalho propriamente dito. Quando você tem um olhar diferente diante da sua relação com o mercado, do seu trabalho, você tem resultados diferentes. Quer dizer, as coisas mudam quando muda o seu olhar diante das coisas. Então, assim, dando um exemplo, você pode olhar a sua equipe de trabalho, se você é um líder, como mão de obra. Se você olhar como mão de obra, você vai ter uma relação com ela que é uma relação de objeto, de utilitária. Ela é mão de obra apenas, ela serve para fazer coisas. Mas se você começar a olhar a sua equipe como mente de obra, como gente de obra, você começa a ter uma relação diferente com ela. É uma relação não de objeto, mas uma relação de sujeito. Então isso vale do líder para a sua equipe, seu colaborador, mas vale também na relação com o seu cliente, vale para todas as relações. Quando você diz que a metanoia significa ter um outro olhar sobre determinado assunto, significa que você tem que ter um olhar diretamente oposto àquilo que você conhecia ou não? Porque muitas vezes a gente tem até 2, 3 opiniões sobre um determinado assunto. Então, qual é exatamente essa relação de mudança de perspectiva, mudança de olhar? Olha só, boa parte das pessoas, na sua relação com o trabalho ou com seus negócios, uma grande parte vive o que nós chamamos de sobrevivência. Né? Nós podemos chamar assim, o profissional vive o sustento, a empresa vive a sobrevivência. É muito interessante, Luciana, porque quando eu converso com empresários, eu pergunto como é que estão as coisas. Eles respondem, estou sobrevivendo. O que você espera do ano, né, desse ano? Ele fala, sobreviver. E aí, se eu encontrar com ele no ano que vem, eu falo, como é que foi o ano que passou? Ele falou, sobrevivi. Nossa. Então, veja que o olhar dele já está, o ponto de vista de onde está o olhar dele é um olhar de, nós chamamos de escassez. É um olhar de que se não tem para todos, as coisas são difíceis, já está condicionado. Né? E o oposto desse olhar seria um olhar de abundância, um olhar mais de esperança, de fé, de você acreditar, não, peraí. As coisas estão aí, o sol nasceu para todos, as oportunidades são de todos. Mas, voltando à sua pergunta, não é um eixo onde você tem a sobrevivência de um lado e a prosperidade de outro. Não é assim uma mudança de olhar numa mesma linha. É um outro plano, é uma outra maneira de olhar. É como se fosse um outro mundo que você vivesse. Porque, na verdade, nós escolhemos o mundo em que a gente quer viver. Existem vários mundos, a gente escolhe o mundo que a gente quer viver. Esse mundo da escassez, da sobrevivência, ele de certa maneira predomina. Estatísticas dizem que 4% das pessoas prosperam, 96% patinam, ficam estagnadas. Quer dizer, é um índice, de certa maneira, assustador e é o que mexe muito com o meu propósito, com o meu trabalho, que é diminuir, mudar esses percentuais. Por que mais gente, mais pessoas e mais empresas não prosperam? Na verdade, assim, cada um de nós é uma promessa de evolução e de prosperidade. Só que na empresa, o líder acaba atrapalhando muito uma coisa que é natural. E as pessoas nas suas vidas também, profissionais, acabam atrapalhando muito as suas próprias carreiras. Né? Então, a metanoia é essa mudança de olhar. Através desse padrão de pensamento. Através desse padrão de pensamento. Então, mudar esse padrão de pensamento é importante.
Agora, é exatamente isso que talvez muitas pessoas estejam nos acompanhando e estejam pensando. Se você sempre viveu, por exemplo, uma ideia de escassez, esse foi seu padrão de pensamento desde que você se conhece por gente, é difícil mudar de uma hora para outra. Como é que você conquista essa mudança? O que você precisa ter para alcançar essa mudança de padrão, como você citou? Mudar o seu foco de atenção. Por exemplo, se você é um artista e vai fazer isso é só uma metáfora, não estou falando para artistas, mas se você é artista, você tem que ficar mais de olho no espetáculo do que na bilheteria. Se você ficar de olho na bilheteria, você não faz um bom espetáculo. Então, o bom artista, agora saindo da metáfora, sabe disso. Ele sabe que ele tem que fazer um bom espetáculo, independente da bilheteria. O dinheiro vem automaticamente. Se você ficar preso no dinheiro, você não vive o propósito do seu trabalho. Seja você um assalariado, que está mais de olho no seu salário no final do mês, você não olha o propósito do seu trabalho. Seja você um empresário, que fica de olho no lucro o tempo todo e você esquece do propósito do seu trabalho. Ou seja, o dinheiro sempre vai atrapalhar de certa maneira, se você não souber lidar com ele. E eu digo isso porque quando nós falamos de ambientes de negócio, de profissionais, de trabalho, o dinheiro está muito correlacionado, né? As pessoas sempre vão buscar um emprego, buscar um trabalho, abrir um negócio para ganhar dinheiro. Essa é, ao mesmo tempo, essa é a grande armadilha, quando você coloca o dinheiro como principal propósito, seja na carreira, seja nos negócios. Então a bilheteria sempre é uma coisa à parte, a gente tem que cuidar do espetáculo. Agora, no mundo altamente competitivo, capitalista, como é o nosso, né? Como é que você consegue administrar uma equipe, gerenciar pessoas que muitas vezes têm comportamentos, padrões de pensamento diferentes, paralelo com essa questão do dinheiro, que você disse que não deve ser o foco, mas sim uma das causas. Mas como é que você consegue administrar tudo isso sem perder de vista a questão do lucro também? Vê só. Tem uma maneira, assim, tem uma formulinha que está na cabeça do dono da quitanda, do dono do mercado, do dono da indústria, da fábrica. Ele tem uma formulinha que diz assim: lucro é igual receita menos despesa. Então ele passa o dia todo pensando em como é que ele maximiza a receita e minimiza a despesa. Então, ele fica nessa luta para poder obter o tal do lucro. Essa é a armadilha da sobrevivência. Quem morde essa isca e acredita nisso, cai nesse ciclo da sobrevivência que eu me referia há pouco. Agora tem uma outra maneira de olhar isso. Olha, um olhar de abundância. É um outro ponto de vista. Então, eu vou propor ao telespectador que experimente esse outro ponto de vista. Então, lucro ou resultado é um cliente fidelizado e uma equipe comprometida. Verifica que a equação, as variáveis agora da nova equação, ela não tem limite, né? Porque cliente fidelizado é trabalho para o resto da vida. Você manter um cliente muito vinculado a você é um trabalho para o resto da vida. E equipe comprometida também é um trabalho para o resto da vida. Você ter colaboradores, funcionários muito comprometidos, muito engajados com o que a tua empresa faz, também é um trabalho para o resto da vida. Agora, a busca dessas duas coisas é que vai fazer com que você tenha os melhores resultados. Veja que lucro, ou dinheiro, né, é como a felicidade, só por vias indiretas, nunca por via direta. Por via direta é muito difícil, você tem que conseguir isso através dos clientes, o que você faz por eles, através dos seus colaboradores e do que você faz por eles. Hoje nós estamos conversando com Roberto Tranjan, ele que é autor do livro Metanoia, que foi lançado ontem aqui em São Paulo, que traz justamente essa nova perspectiva em torno da questão da liderança e questão da gestão também. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, o www.metanoia.net. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado sobre este tema. Espero que você continue conosco e até já.